Salve, salve! Este é um canal Trechos de uma Ideia Real, uma forma de criar conhecimento e debater a respeito de assuntos diversos. Esse trecho é um corte autorizado e não oficial do podcast. Antes de assistir o vídeo, lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar se achar legal. É eficiente ou não, eu acho que o sistema de uma renda mínima garantida pra todo mundo é muito eficiente, cara. Porque eu sei que se eu tivesse uma renda mínima garantida no passado, eu talvez estaria mais longe agora, tá ligado? Não tava nada, cara. Será, tava cara? no quarto ali jogando videogame. Não, mas eu tinha, minha vida, eu era plenamente Cara, acomodado. Eu tinha ó, comida, casa, eu podia ficar na casa dos meus pais. Sabe qual que é o maior, pra mim, o maior assassino, cara, do empreendedorismo é um bom salário, velho. O maior assassino do empreendedorismo é um bom salário. Um bom salário. Entendeu? É um bom salário. Sabe por quê? Porque tudo é parâmetro, claro. Só que, pô, você pega, sei lá, 30 mil reais. É um baita salário, né? Só que, às vezes, esses 30 mil reais, eles assassinam um Mark Zuckerberg, velho. Sabe? Um cara que poderia gerar um negócio gigantesco. Ou vários outros grandes profissionais. Tudo porque esse salário é tão bom que, cara, que você pensa, puta, mas eu vou correr um risco para tentar montar um negócio e tal. Então, assim, isso daqui às vezes acaba com uma pessoa que poderia criar um valor tão grande para a sociedade. Agora, por outro lado, às vezes essa pessoa que não tem o bom salário pode correr um grande risco e querer se aventurar, ela pode se dar muito mal. E, aliás, a gente só ouve da história das pessoas que se deram bem, né? Porque o cemitério dos perdedores é silencioso, né? Então, assim, Caralho, na moral, cara. Aí, essa foi Foda, né? profunda. Caralho, Foi. não, ele falou uma outra mais cedo aqui antes da gente começar a gravar que eu fiquei, caralho. Da ganância. Da né? ganância, Como é né? que era? Como é Da que era? ganância. Porque essa mesma pessoa que vai atrás de um negócio para tentar trazer um resultado, ou às vezes se ferra, cara, ela pode acabar ferindo alguns princípios que eu aprendi, que são regras do jogo que não podem ser feridas, né, cara? Tipo, qual regra? Por exemplo, a ganância. Né? A ganância é uma regra que não pode ser ferida. Qualquer um que ultrapassa o limite da ambição para a ganância, e a diferença da ambição para a ganância, para mim, é a ética, né? Porque a ganância é assim, você quer crescer a qualquer custo, ela te expõe a um grande risco e em algum momento vai voltar contra você. E a ganância, para mim, ela te conquista com agrados e falsa segurança. A ganância ela vai te conquistando aos poucos. Então, o cara que entra no cassino... Você já entrou no cassino já? Nunca entrei. já Ó, eu já entrei no cassino. É louco, mas você nunca perde tudo de uma vez, velho. Você entra, aí você ganha, aí você perde. Aí ganha um pouquinho, perde, ganha, perde. Então ele vai aos pouquinhos te dando aquela sensação de vencer, até o momento que ele vem e tira tudo de você. E o que aconteceu na minha vida que me fez aprender isso? Eu perdi na Bolsa de Valores. E eu quebrei na Bolsa de Valores uma vez aos 18 anos, 18 para 19. Uma boa idade pra quebrar, né? Ainda bem, né? Que foi lá. Quebrar com um pouco. E depois eu perdi muito dinheiro também um pouco mais velho, quando eu me expus à ganância. A Bolsa de Valores, ela tem um ciclo que ela sempre faz isso com os investidores, desde sempre. Então, existe uma coisa que a gente chama de a sedução dos tolos na Bolsa de Valores, né? A tolice é o quê? É o cara que ele é ignorante, é o cara que não sabe nada, ou é o cara que acha que sabe tudo. Né? Isso é o pior tolo. ainda, né? O cara que acha que sabe Pior tudo. de tudo. Só que o cara só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente para saber que ele não sabe tudo. Então o que desbloqueia essas duas coisas aqui é o conhecimento. Só que o foda é que o arrogante não consegue adquirir conhecimento porque ele não tem humildade para ouvir os outros. Então na Bolsa de Valores ele vai quebrar como eu quebrei. Então tem muita gente entrando na Bolsa de Valores hoje, eu participo desse movimento, eu ajudo muita gente a entrar na Bolsa, só que tem gente que não importa quanto conhecimento você tem, você vai se entregar às emoções e vai quebrar. Mas tá? tu se fudeu depois, de novo, depois desses 5 pau que tu perdeu aí? Sim, eu me ferrei 2 vezes. Como que foi essa segunda vez? A segunda vez foi o seguinte, acho que a primeira vez é legal que eu não contei. Né? Conta. Vai, conta. Assim, eu comecei a investir e eu achei que o negócio era comprar ações. Eu comprei ações, aí eu comecei a copiar uma carteira de investimentos de um fundo que existia lá, achei muito legal. Cara, é meio que exatamente isso que eu tava fazendo, tá ligado? Todo mundo faz isso. Só que o ponto é, eu não tive na época alguém pra me falar, não faz isso. Hoje acho que tem bastante gente falando isso. Só que às vezes a gente não... Não faz isso. Eu tô te falando, não faz isso. Tá bom. Né? Eu vou te contar o que acontece quem faz isso. Então eu fui lá e comecei a comprar essa carteira. Aí eu falei, ué, mas tá rendendo tão pouco. Porque assim, eu não tinha parâmetro. Pra mim, 5 mil virava 1 milhão. E não 5 mil vai subindo um pouquinho. Então 5 mil, cara, subiu 1% no dia, aí caiu 1% no outro, aí subiu 2% no outro. Eu falei, não, tá muito pouco. E eu tinha ações de Petrobras. E aí tem um negócio chamado opções. Já ouviram falar? Já. Não, eu não. É uma parada meio doida, opções. É uma parada que assim, ó, ela pode ser usada para proteção ou pode ser usada para especulação. O problema não está nas opções. A opção é como uma arma. Pode ser usada para proteger ou para matar, uma faca, passar um requeijão ou matar. A opção também. Só que eu usei de jeito errado. Então o que eu fiz?
eu vi que quando as ações de Petrobras subiram 1%, as opções de Petrobras subiram 100%. Aí depois a mesma coisa. Eu falei, ué, se eu tivesse investido aqui em 2 dias, isso é a maior cagada que tem. Se eu tivesse investido aqui em 2 dias, eu tinha 20 mil reais, mano. 5 mil virava 10, 10 mil virava 20. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso. E aí a ganância te contagia, porque ela te faz perder o filtro de, e se der errado? E o que tem por trás? E todas as outras coisas? E eu fui e coloquei meu dinheiro aqui. E aí, em uma semana, isso aqui virou pó. Então essa foi a primeira vez que eu quebrei. Aliás, a única vez que eu quebrei, né? A segunda vez eu perdi muito dinheiro. Deve ter sido uns 2, 3 anos depois. Né? Foi quando tinha um IPO. O IPO é quando uma empresa vai entrar na bolsa pela primeira vez. E era um IPO de Abre11, que era Abril Educacional, quando ela entrou na bolsa lá. E tava todo mundo falando muito bem de Abril Educacional. E eu falei, cara, eu vou ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E eu me deixei contaminar. Da mesma forma que as pessoas hoje deixam pela internet um monte de guru falando. E aí eu falei, cara, eu vou ganhar muito dinheiro. E no IPO tem uma parada que você pode alavancar o seu capital. E eu alavanquei meu capital em 6 vezes. Então o que significa isso? Significa que, pô, se eu queria reservar 100 mil reais no IPO, eu reservaria 600 mil reais, por exemplo. Só que, no primeiro dia de negociação, essa ação abriu caindo quase 10%. Então, se você tem 6 vezes de alavancagem, você está perdendo 60%. E o pior foi que eu não perdi sozinho. Eu perdi com amigos, um monte de gente. Então, isso daqui mexeu muito comigo. Vai tudo certinho. Aí, estamos de volta, assim. Estamos de volta. Podemos voltar. Ao vivo? Teve uma pequena... Deu uma pequena queda de luz aqui, por isso que teve esse corte. Já chutou o fio. É isso. Mentira. Estagiário. Que mentira, cara. Então, assim, a parada é, a ganância, ela te fode, cara. Te fode sempre. Te fode. Tu fala isso no livro? Cara. Eu acho que nesse livro não, mas eu falo bastante isso. Fala o cara. tempo inteiro isso. O tempo inteiro, porque eu comecei... Quer ouvir uma história legal, cara? Posso falar aqui? Cara, você tá livre pra falar o que você quiser. Você vem aí, pra Thiagão. isso, pô. Olha só, você pensa que, sei lá, quem são as pessoas mais inteligentes do mundo pra vocês hoje? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, quem mais? Mais inteligente. Inteligente, QI, assim, QI. Ah, dá pra colocar esses caras ricos aí. Os caras ricos, beleza. Cara, sei lá, você tem vários caras na história que são os mais picas, assim. Você pega um Leonardo da Vinci, sabe? Uns caras Shakespeare e tal. E tem um cara chamado Isaac Newton, né, mano? Todo mundo conhece o Isaac Newton, tá? Você era burrinho pra caralho. Pra caralho, né? Eu vi uma lista esses dias, ele tá entre os 20 homens mais inteligentes do mundo, tá? Caralho. Muito doido, assim. De QI, né? QI muito alto. E eu falei assim, cara, eu tive durante muito tempo uma parada que pra você investir bem, você precisa ser muito inteligente. Burro nunca vai investir bem. Um cara que tem um QI baixo nunca vai investir bem. E durante muito tempo eu acreditei que isso aqui era verdade. Aí eu comecei a estudar sobre o Isaac Newton, velho. E aí o Isaac Newton, uma das pessoas mais inteligentes da história, em 1719, o cara pegou e se aventurou a investir o capital dele em ações. E ele investiu numa ação lá chamada South Sea Company, acho, se eu não me engano. Investiu, botou uma grana em 1719. Aí essa ação subiu. E o cara ganhou dinheiro. Aí, o cara falou, top, eu ganhei dinheiro, eu sou bom, vou começar a ajudar outros amigos. E agora eu vou começar a botar meu dinheiro todo aqui, porque eu ganhei. O que aconteceu? Passou um tempo, todos os amigos dele colocaram grana na mesma ação que ele tinha colocado, já a um preço muito mais alto, e essa ação continuou subindo, velho. Continuou subindo, 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 e ela subiu muito. E todos os amigos dele ficaram ricos, mano. Os amigos dele ficaram ricos. E aí ele falou assim, eu sou um cara inteligente, velho, um dos caras mais inteligentes do mundo. E os meus amigos estão ricos e eu não? Não é possível, é inadmissível pessoas menos inteligentes que eu ficando mais ricas que eu. E aqui foi o momento onde a ganância pegou o cara. Olha o que ele fez. Ao invés de entrar e investir um dinheirinho, ele investiu muito mais dinheiro. Ele investiu muito mais dinheiro que ele tinha investido antes. E quando ele investiu, as ações começaram a subir um pouquinho. Porque a ganância te conquista com falsa segurança e agrados. E aí ela subiu e aí ele sentiu mais seguro ainda, velho. Tinha colocado muito mais dinheiro. O que aconteceu? A ação caiu. Pá! Caiu até um preço inferior ao que ele tinha comprado na primeira vez. Caralho. Em 1720. E ele quebrou, mano. O Isaac Newton quebrou. E aí tem aquela frase famosa dele de eu consigo prever o movimento das estrelas e dos astros, mas não consigo entender a loucura dos homens. Então o que isso daqui me ensinou? Que não importa quão inteligente você é, você nunca pode ferir princípios, velho. Então não tem a ver com inteligência, tem a ver com emoção, tem a ver com princípios, ganância, imediatismo, tolice, ego. Não importa quem você é, velho. Se você ferir isso, em algum momento a natureza vai te cobrar. Então isso que eu aprendi nos investimentos, sabe? E cientificamente, assim, falando de método, o que tu estudou? Tu estudou, por exemplo, sei lá,
Como é que você aprendeu? Você foi Tá. buscar onde isso? Cara, na minha época não tinha tanta coisa quanto tem hoje, sabe? Não tinha internet, do que você entra hoje tem um monte de gente falando de finanças, né? Então, acho que um pouco por causa disso, A tua época é que ano? 2008 para 2009. Então, assim, não tinha isso. Faz uns 12 anos, né? Então, eu comecei a investir do nada, sozinho, e aí eu fiz a cagada. Aí eu comecei a estudar. Então, tinha umas certificações profissionais para você trabalhar no mercado financeiro. Então, eu comecei a estudar por elas. Então, eu baixei um monte de apostila, comecei a estudar, e aí eu tirei um monte de prova. Eu passei um monte de prova, então eu podia trabalhar no mercado, sabe? E eu comecei a estudar por isso. Só que ainda assim eu não tinha muitos livros, eu tinha poucos livros. Eu li na época um livro de análise técnica, algumas coisas assim. Só que aí eu comecei a aprender mesmo no mercado, na prática. E aí, cara, eu acho que é uma forma eficiente. Aliás, é uma forma que funciona, mas não é eficiente. Porque você vai dando cabeçada, velho. Entendi. Você vai errando muito. Mas se você for sábio para aprender com erro, você cresce. Senão, você só vai dar cabeçada. E acho que aqui tem uma parada até do conceito da resiliência, né? O pessoal fala de resiliência. Tipo, resiliência não é você tentar a mesma coisa até dar certo, sabe? Resiliência é você tentar coisas diferentes até conseguir chegar no seu objetivo. E aí eu fui fazendo isso até dar certo. E eu fui aprendendo, errando, lendo relatório de empresa, lendo balanço de empresa, vendo relatório de casos de research, relatórios de fundos. E aí eu fui sozinho na prática. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que era muito importante eu estar próximo de pessoas que manjavam muito mais do que eu. Né? E aqui entra o ponto do ego. O ego te impediria de fazer isso. A humildade te faz crescer. Então eu fui atrás de vários bilionários. Foi muito doido isso. Quando eu atingi a liberdade financeira, que é o conceito de quando você tem uma grana investida que te rende mais do que você gasta por mês, eu falei, velho, por que só 1% das pessoas conseguem se aposentar no Brasil com a mesma qualidade de vida? E as outras 99% não. Aí eu comecei a viajar o mundo, comecei a conversar com um monte de gente. Eu fui atrás de bilionário, foi muito louco. Eu dormi na casa do CEO do Walmart, na América Sério? Central. Uma semana. Como você chega assim. nesses caras?